Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Antes de eu trazer a palavra, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo há muito tempo. Eu já disse na igreja, mas eu quero contar de novo. Um dia eu saí para receber o meu primeiro PIS, no meu trabalho. E eu morava essa época lá na Morada dos Nobres, na casa pastoral, e a casa era num topo, numa subida. A subida era bem forte, era aquela subida com aquelas pedras soltas, que até o carro patinava quando ia subir. E uma semana antes, eu vou falar para vocês entenderem o testemunho. Eu tinha assistido na televisão, na cadeia nele, a prisão de um homem assassino. Ele roubava as senhoras de idade e ainda matava elas. E eu assisti uma semana antes, quando foi na segunda-feira, eu fui para receber o meu PIS ali na Avenida do CPA, ali naquele viaduto. Eu pegava o ônibus lá em cima, perto daquele posto Boa Esperança. E não ia pegar o ônibus, o ônibus estava muito cheio, eu fui passei a roleta e foi para o fundo. E quando eu olhei assim, eu deparei com um moço me olhando. E eu olhei aquele homem e falei, eu já vi esse homem, né? Eu já vi ele, mas eu não lembrava. E eu fui, né? Eu peguei, ele ficou muito me olhando, falei, deixa eu ir mais para frente, né? E eu peguei e fiquei perto da porta onde a gente já ia descer. E quando eu vi, igreja, ele estava encostadinho em mim. Aí eu fiquei com medo, né? E eu sabia que já tinha visto, né? Mas não lembrava onde eu tinha visto. Eu fui. Quando chegou lá no viaduto, a gente descia ali, descia muita gente. E eu desci e falei, eu vou despistar ele, né? Porque pela cara dele era uma pessoa ruim, né? E eu desci, achei que eu tinha despistado aquele homem. Ele foi no banco, cheguei lá, não tinha nada ainda, né? Eu precipitei, né? E foi, eu acho, adiantado. E a minha mãe morava no Pedregal. Eu falei, agora eu vou pegar o mesmo ônibus, passo na minha mãe e vejo ela e vou embora para casa, né? E na época, a Avenida das Torres, a gente chamava de Linhão. A gente andava ali por baixo, era ciclista e pedestre, né, que andava por ali. E eu sempre era muito assim, corajosa. Eu pegava do Pedregal, eu vinha por baixo do Linhão e vinha embora. E esse dia eu vim. Já era mais ou menos umas 4h30 da tarde. E eu falei, deixa eu ir embora, porque já está tarde, né? E vim, igreja. Vim. Nessa época não tinha Jardim Itália, então vocês podem ver que era bem... fazia muito tempo, né? E tinha só uma vila de casa que era do trabalhador do Dr. Orlando, né, o dono do Jardim Itália, e uma vila da casa para Federal que tinha ali, quase saindo na Boa Esperança. E era praticamente solitário aquele lugar. Aí eu vim. E tinha 2 estradas, uma que subia, que ia para minha casa, e outra que ia para a casa da avó da Silvânia, que era por baixo do Linhão, né? Aí eu descia uma descida para poder subir. Eu vinha, o sol já estava quase indo, né? Aí eu olhei na minha frente,
eu vi uma sombra que ultrapassou a minha sombra. Eu pensei, eu tenho companhia, né? E eu comecei assim a andar, né, rápido, mas jamais ia saber que era aquele homem, né? Aí o Senhor fez com que eu olhasse para trás. Igreja, automaticamente eu reconheci o homem, né? Que estava na televisão, né? Era aquele assassino, né? Aí quando eu olhei assim para trás, que vi que era ele, foi coisa de Deus, porque ele estava para trás de mim e a sombra dele ultrapassou a minha. Aí eu falei, estou morta, né? Porque ele era muito ruim. Ele tinha apelido de Búfalo na época, não sei nem se ele ainda vive. E eu falei, é só Jesus, né? Para me ajudar, porque se eu fosse para a casa da avó da Silvânia, ele ia me pegar, né? Se eu subisse aquela subida, também é a mesma coisa, né? Eu falei, ele vai me matar aqui e jogar dentro da água. A ponte era um córregozinho que tinha assim. Eu falei, vai me jogar aí, né? Ninguém vai me achar. E comecei a orar. E o Senhor tocou no meu coração, não olha para trás. E eu fui. Sabe aquela sensação que parece que a pessoa vai pegar você por trás? Mas Jesus falava, não olha para trás. E eu prossegui, né? Prossegui, igreja, e parecia que eu não estava pisando no chão. Eu fui. Quando chegou lá em cima, o Senhor permitiu que eu olhasse para trás. E eu olhei. Igreja, em vez do homem ir assim, ele vinha assim, ó, para trás. E ele estava muito longe, ele estava no começo da subida. E eu já estava lá no topo da subida. E Jesus me carregou aquele dia. Aleluia. Jesus me carregou porque eu não sentia minhas pernas caminhando naquelas pedras e ele não me alcançou. Quando chegou lá em cima, ele pegou e gritou, Dona, eu perdi meus documentos, a senhora não quer vir aqui me ajudar a procurar? Aí eu peguei e falei, meu esposo está bem aqui, ó, ele veio encontrar comigo, ele vai te ajudar a procurar. Aí eu continuei andando, né? Aí ele gritou, não, dona, já encontrei, não precisa não. Então, o poder de Deus que a gente vê nesse momento, eu estava me sentindo morta já. Mas Jesus me salvou aquele dia, né? E eu glorifico o nome do Senhor Jesus todos os momentos. É muito bom você sair de casa e pedir a companhia do Senhor na ida e na volta, porque o inimigo ele é cruel, né? Aonde eu jamais ia pensar que aquele homem foi comigo, me acompanhou até lá e voltou, e ainda seguiu. Parei na minha mãe e ele estava esperando na hora certa dele me atacar, né? Mas o meu Deus, né? O nosso Deus, que é todo poderoso, ele me livrou naquele dia e ainda me carregou no colo, porque não tem outra explicação, né? Mas Deus é maravilhoso. Então vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração para começar. Aleluia. Querido Deus eterno Pai, neste momento, Pai amado, me coloco diante de Ti, Senhor. Pai querido, que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas sim através do Teu Espírito. Fala, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Fala comigo também, Senhor, estou aqui para Te ouvir, Pai. Usa-me segundo a Tua vontade, Pai. Abençoa, meu Deus,
a tua igreja, a tua casa, e abençoa nossos corações, que nós possamos abrir a nossa mente para entender, Pai querido, a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui, Pai querido, na tua casa, para aprender mais de ti, Senhor. Ó, Jesus querido, obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. A igreja pode se sentar. Aleluia. Pega para mim. Glória a Deus, aleluia. Ai, caiu de novo, deixa eu ir. Louvado seja o teu nome. Quero dizer a amada igreja, que eu não estou muito bem da minha vista. Se eu gaguejar aqui, me perdoe. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Lucas 12. Glória a Deus. O título da palavra é O Servo Vigilante. Aleluia, Jesus. Lucas 12, verso 35. Onde diz a palavra do Senhor: esteja cingido o vosso lombo e acesa a vossa candeia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos visto e ouvido as pregações que nós temos visto e ouvido, né, falando sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus. E essa parábola aqui diz do servo vigilante: cingido o vosso lombo. Que é cingir o vosso lombo? Cingir com a verdade, cingir com amor, cingir com a palavra do Senhor, e acesas as vossas candeias, né? A candeia do nosso corpo, né? Como nós temos visto os pastores pregar sobre a candeia, né? Há vários lugares na Bíblia, ela fala sobre a candeia, né? Que é os nossos olhos, para nós colocar os nossos olhos nas coisas boas, nas coisas que vai nos abençoar, nas coisas que vai nos dar força para vencer. Muitas vezes nós vemos muita coisa, igreja. Nós liga a televisão e vê o acontecimento de tanta coisa que está acontecendo. E sabemos que tudo isso... Será que essa água daqui é... É o começo, né, da vinda de Jesus, né? Como ele disse aqui, né, cingido o vosso lombo, né, e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para quando vier e bater, logo possa abrir. Hoje nós estávamos louvando esse hino aqui, eu senti, pois seu nome é santo, santo, santo. Como nós vamos comparecer diante do santo, do nosso Deus, se nós não estamos com o nosso lombo cingido, com a candeia acesa do nosso corpo? Como vamos comparecer diante do nosso Pai, se Ele é santo? A palavra dele é ser de santo, porque eu sou santo. Então nós temos que andar segundo a palavra do Senhor, sempre fazendo aquilo que Ele pede para que nós possamos fazer. Quem é esse Senhor do qual está falando aqui? É Jesus, né? Porque é Ele que deixou nas nossas mãos tudo isso que Ele está falando aqui, né? Para quando Ele voltar, né?
e bater, logo nós possamos abrir e recebê-lo, né? Porque é Jesus. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que cingirá e fará sentar à mesa, e chegando se servirá. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Jesus vai servir os seus, né? Quando chegar o dia dele buscar a igreja, aqueles que venceram, vai estar ceando com ele, né? Então vamos ficar atentos à palavra do Senhor, vamos servir o Senhor com alegria, com dedicação. A nossa ansiedade é a volta de Cristo, mas estamos preparados? Será que já estamos preparados para a volta de Jesus? Né? Jesus disse que ele vai voltar, então nós temos que preparar cada dia, cada minuto da nossa, cada segundo nós devemos estar preparados para esperar a volta de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. E aqui diz, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados são os tais servos. O Senhor deixou na nossa mão, né, igreja? A obra dele, ele colocou na mão de cada um, né? E vai e faz discípulo, né, para mim, né? Para servir ele. Será que estamos fazendo da forma que ele pede? Será que quando ele voltar vai achar aquele servo que ele deixou, colocou na mão a sua obra? Vamos trabalhar para Deus. Vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor segundo a vontade dele, porque ele está voltando. A Bíblia fala também sobre o servo inútil. Jesus chamando aquele servo de inútil. Quanta tristeza vai ser para aqueles que não fizeram a obra do Senhor, ser chamado de inútil, servo inútil, né? Então, vamos estar fazendo a obra do Senhor com alegria, colocar no nosso coração, porque o Senhor, tudo Ele dá para nós, tudo Ele faz por nós, né? Então, vamos trabalhar para Deus, fazer aquilo que Ele colocar na nossa mão, né? Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Né? Ele não deixou. Ele não falou quando, a que hora, né? Nem os anjos, nem o Filho sabe a hora que Deus vem buscar a igreja, né? Mas ele deixou algo para a gente perceber que ele está voltando, né? Ele já está, já as portas para vir, né? Tanto acontecimento, né? A gente tem que ser vigilante, vigiar para que esse dia não pega os servos dele, né? Dormindo, né? A Bíblia fala, despertai, vós que dormem, né? Levanta, né? Então, dormindo para a vida, né, igreja? Não é dormir o sono, é mais dormindo para as coisas da vida com Cristo, né? Glória a Deus. Aqui no Lucas 21, versículo 34. Aleluia. Diz que nós devemos estar, né, em alerta. Olhai por vós para que não aconteça nosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Glória a Deus. Olhai, né, por vós. Aqui diz a palavra do Senhor que nós devemos estar em oração,
e deixar as coisas do mundo, deixar as coisas da vida que atrapalha, aquilo que atrapalha nós na presença do Senhor, aquilo que impede de nós estar na presença do Senhor. Quanta coisa no mundo Satanás coloca para as pessoas ficar dispersas, né? Nós temos que estar com o nosso coração voltado para Deus todos os momentos, né? Porque a Bíblia fala que não tem hora para Deus vir buscar a igreja dele, para Jesus buscar, né? Então, pelos os acontecimentos, já está, né, às portas e vindo buscar a igreja. Temos que estar com o nosso coração, né, voltado para ele, né? Aleluia, para que o dia que ele chegar e bater na porta, nós possamos abrir e ir de encontro com ele, né? Amém. Glória a Deus. Aqui no versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Virá como um laço. O laço... eu via meus parentes, meus tios, tudo era fazendeiro, e eles laçavam aqueles boi, né? Aqueles boi bravos, e o boi não escapava de jeito nenhum, né? Então o laço é assim, ele pega sem você perceber, você não escapa. Então temos que vigiar, né? Se vigiar, orar, né? Para que nós não sejamos apanhados com um laço, né? Que virá sobre todos, né? Da face da terra. Nós devemos vigiar a igreja, estar atento à palavra do Senhor. Quantos coisas que estão acontecendo no mundo. Sabemos que é a palavra do Senhor se cumprindo, né? E nós vimos rumores de guerra, fome, em vários lugares, morte, né? Quando eu era bem pequenininha, minha mãe contava, meus pais, eles falavam que, minha mãe falava para nós, né? Que vai, no fim dos tempos, vai aparecer um prato de ouro para trocar com um prato de comida e não vai encontrar. E já está acontecendo, tem vários lugares que não tem. Não é porque não tem dinheiro, é porque não tem o que comer, né? Então já está acontecendo. E eu era bem pequenininha, estou vendo, né? Já na minha velhice, já estou vendo tudo isso acontecendo, né? Que foi contado quando eu era pequenininha. Então, muitas vezes, nós achamos, Jesus não vai voltar agora. Isso não vai acontecer. Estou vendo isso muito tempo, né? Já de muito tempo que está falando isso e ele não vem. Mas ele vem. Ele vem, né? Ele vai vir sim, porque o que ele deixou escrito está tudo se cumprindo, né? Então devemos estar em alerta porque a trombeta vai tocar, né? Aleluia, e Jesus vai aparecer. E nós temos que estar na presença dele, porque senão, meus irmãos, vai ficar muita gente, se não tiver vigilante, né? Como este servo aqui, ele estava vigilante, né? E Jesus chegou, o Senhor chegou e ele estava vigilante. Aqui diz assim no 36, vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Orar, nós temos que orar, temos que vigiar. Em todos os momentos, nós temos que estar vigilante, temos que estar, né, na presença do Senhor. Não
colocar dificuldade para vir na casa do Senhor, para vir buscar. Não devemos vir porque temos que vir, mas devemos vir para adorar o Senhor, porque necessitamos de adorá-lo, de servi-lo, né? Então, nós temos que estar sempre, né, na presença do Senhor Jesus. Lá em Ezequiel, né, Ezequiel 7, versículo 2, ele diz assim: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim vem, desde da antiguidade, já falando do fim, né, do fim da vinda de Jesus, né, que ele vai vir sobre os 4 cantos da terra. E vem buscar a igreja dele. Aqueles que tiver preparado vai subir, mas aqueles que não tiver, infelizmente, né? Aqui fala sobre a vigilância, né? Vigiai, né? Nós devemos estar vigiando cada dia, cada minuto na nossa vida. Sabemos que o Senhor, Ele virá. Ele virá. Nós podemos aguardar com certeza que o Senhor virá. Vigia, né? A palavra do Senhor manda que nós devemos vigiar diante dele, né? Porque ele vai vir buscar o povo dele. Aqui também fala, mas daquele dia, lá no Marcos 13, do verso 32 em diante, nos fala, vigia. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que está no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, né? Mas ele deixou algo para a gente saber que ele está vindo, né? Saber que ele está vindo. Eu assisti na televisão um alerta que arrumaram sobre uma cidade que eu não estou me lembrando, sobre a barragem, que arrumaram para um alerta para quando rompesse a barragem, aquele povo ficasse em alerta para sair daquele lugar, né? E a mesma coisa está acontecendo, só que o nosso está acontecendo, né? Nós já sabemos que tudo isso que está acontecendo foi Jesus, deixou escrito para nós, né, ter uma noção da volta de Cristo, né? Nós temos que estar em alerta. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, senão o Pai, né? Então vamos ficar, né, na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que Ele está voltando, né, igreja? Ele está vindo, Ele vem buscar o povo dele, o povo escolhido. Então devemos estar vigilante, né? Sendo assim, igual o servo vigilante, né? Cingido o nosso lombo com a verdade, né? Cingido com a justiça, fazendo a vontade do Pai, né? Não colocando dificuldade para servir o nosso Deus. Nós temos que estar sempre na presença dele. Aqui no versículo 33 de Marcos, diz assim: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando chegará, mas nós sabemos que Ele está voltando, né? Que a palavra dele está se cumprindo cada dia, né? Nós sabemos que tudo está se cumprindo, né? Guerras, né? Nós vemos rumores de guerra, essa doença que matou tanto
essa peste, né, essa Covid, né, matou mais que a guerra, né? Então, no mundo inteiro, essa doença matou gente, né? Então, nós sabemos que isso foi um alerta do Pai, né? E glorificamos ao Senhor, porque estamos aqui, né? Ouvindo a palavra dEle, né? Servindo Ele, porque Ele quis assim, né? Que nós estamos aqui, né? Por quê? Para levar a palavra dele, falar que ele é bom, que sem ele nada somos, que temos que estar alerta cada dia, porque o Senhor está voltando. O Senhor vai vir buscar a igreja dele. Então devemos estar vigilantes, né? Orando sempre e buscando o Senhor, porque o tempo está chegando, o tempo está perto. Devemos estar atentos a cada acontecimento para que Jesus não nos apanhe de surpresa. Aleluia, glória a Deus. Aqui no Marcos ainda 34, como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa a cada um e a sua obra e mandassem ao porteiro que vigiasse, né? O Senhor, Ele colocou um trabalho nas nossas mãos. Para quando Ele voltar, Ele vai requerer de cada um aquilo que Ele colocou, né? E nós sabemos que esse dia está próximo, que tudo está acontecendo, né? Só falta a volta de Jesus, do qual nós não sabemos o dia nem a hora que ele vem, mas sabemos que ele vem buscar a igreja dele. Então devemos estar em alerta, né? Para estar esperando a volta do Senhor. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é o cantar, se é o cantar do galo pela manhã. Então nós não sabemos, né? Não sabemos a hora que ele vem, mas sabemos que ele está vindo. Colocamos na nossa mente que ele está vindo, né? E ele vem buscar a igreja dele. Nós devemos estar em alerta, né? Todos os momentos. Não é só aqui na igreja, não. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa ida e volta. Então nós devemos estar sempre em alerta, porque o Senhor vem buscar a igreja dele. A hora que ele vir, esteja onde você estiver, se você está com ele, você vai subir com ele, né? Nós sabemos que o evento vai ser maravilhoso para aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Eu fico assim pensando, Senhor, como vai ser maravilhoso aquele dia, meu Pai, a tua vinda, o toque da trombeta. Então nós sabemos que isso vai acontecer. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela está falando de tudo isso na nossa vida. Então temos que estar em alerta, temos que aguardar a vinda de Cristo na nossa vida, né? Porque nós não sabemos se é à noite, se é na vigília, se é o cantar do galo, se é pela manhã. Sabemos que ele vai vir. Ele vai vir, devemos estar aguardando a volta de Cristo ansiosamente, né? Porque se nós estivermos ansiosos que Cristo vem, é porque a nossa alma, a nossa vida está nas mãos dele, né? E sabemos que ele está cuidando de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Para que vigia, vindo de improviso, aqui no versículo 36 de Marcos, para que, vindo de improviso, não vos acheis dormindo. Não vos acheis dormindo. Não dormindo o sono, mas dormindo. Esquecer que ele vem e
ficar preocupado com outras coisas, né? Nós devemos estar vigiando, cada dia vigiando, porque sabemos que pelos acontecimentos Jesus está voltando. E nós devemos estar atentos a cada palavra do Senhor, para nós não ficar, né, desprevenido da palavra do Senhor. Temos que estar sempre aguardando, né, a vinda do Senhor, como se nós aprontássemos para sair, para ir para algum lugar, e você está aprontando, e você tem que saber que aquele dia você vai viajar, e aí você fica, né, naquela ansiedade. Então, a vinda de Cristo, Ele está próximo. Nós temos que aguardar com toda a vigilância nossa vida espiritual, estar sempre fazendo a vontade do Senhor, buscando as vidas que vai perdendo. Quantas pessoas, né, têm ido sem ouvir a palavra do Senhor. Mas a Bíblia nos deixa essa alerta. Jesus está voltando. Aqui no 37 diz assim: as coisas que vos digo, digo a todos, vigia. Vigia, igreja. Nós temos que vigiar. A Bíblia nos manda vigiar, ser vigilante. Por isso fala do servo vigilante. Nós temos que estar atento ao toque da trombeta, igreja, que vai tocar. Vai tocar e não vai demorar. Jesus está voltando, né? Devemos estar atentos à palavra do Senhor. Lá no livro de Amós, nos diz, né? Deus está dizendo: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós somos Israel espiritual. Prepara a igreja. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus, né? Que Ele está voltando, Ele está voltando. Aqui também fala das 10 virgens, né? Lá no Mateus 25, né? Que as 10 saíram para encontrar o noivo, 5 preparadas e outras 5. Ah, vou levar esse aqui, ele vai vir mesmo nessa hora, esse aqui vai dar para nós esperar ele. Mas as outras... não, nós vamos levar reserva, porque não sabemos se ele vai vir naquela hora. E o noivo atrasou, né? E as outras que não levaram a sua reserva, ficou sem, né? E as outras, como levaram a sua reserva, esperaram o noivo e entraram pelas bodas, e as outras ficaram. Muitos vai acontecer isso. Muito vai acontecer de não estar preparada para a grande vinda do nosso Deus. Nós devemos estar preparados, cada dia preparado a volta de Jesus, porque vai ser muito triste para aqueles que vão ficar. Não tem misericórdia. A palavra de Deus vai subir junto com a igreja. Vocês vão apenas, quer dizer, as pessoas vão ter que ficar apenas com ele no coração, para aqueles que ficar, né? Então vai ser difícil. Então vamos preparar para nós subirmos no primeiro arrebatamento com Jesus, né? Estar com ele, né, na glória, aleluia. No grande evento que vai ter, vamos ser como aquelas noivas, né, que estavam preparados e entrar pela boda com o noivo. Glória a Deus. Ainda em
Em Marcos, glória a Deus, conta de um jovem, ele conhecia tudo das Escrituras, mas era muito rico. Então, nós sabemos que esse jovem, ele chegou para Jesus e disse para Jesus: Mestre, o que eu faço para me herdar o reino eterno? E Jesus pegou e falou para ele: você conhece, você faz isso. Ele falou: não, eu faço tudo isso, eu tenho guardado. E aí ele pegou e falou: vai e vende o que você tem, né, e reparte com os pobres, vem e segue-me. Mas ele entristeceu porque ele era muito rico e deixou que a riqueza tomasse conta dele, né? Então, não sejamos o nosso coração voltado para as coisas, né, do mundo, né? Mas para Deus, para Cristo, né? Nós servir Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e viver uma vida de santidade para com Ele, né? Porque a Bíblia, né, lá em Hebreus fala, sede santo, porque eu sou santo. Então nós devemos, né, lá em Hebreus fala também lá no Velho Testamento, não sei, não me lembro onde, mas fala que sede santo, porque eu sou santo. Então, sem essa santidade, jamais nós veremos a Deus. Então, a Bíblia nos fala que nós devemos santificar cada dia a nossa vida para Ele. Servindo Ele, né? Fazendo a vontade do Pai, né? Muitas coisas as pessoas deixam de servir o Senhor, de estar na presença do Senhor, para servir o mundo, né? E aí, né, deixamos as coisas de Deus para trás. E nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida, né? A Bíblia diz que as outras coisas vos será acrescentada, né? A Bíblia fala isso para os servos do Senhor, né? As outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Se você serve Ele da forma que Ele quer que você serve, né? Ele vai acrescentar tudo na vida de vocês, né? Eu louvo o nome do meu Deus cada dia, porque o Senhor sempre cuidou da minha vida, da minha família, mesmo eu sendo tão pequenininha, o Senhor sempre cuidou de mim. Eu sempre senti, né, a mão do Senhor me fortalecendo, me abençoando, me dando força para mim vencer as lutas, né, que eu já passei, que eu já enfrentei, mas Deus me deu a vitória, e Ele vai dar para cada um de vocês, né, porque sabemos que a nossa vida aqui não é fácil, né, nós estamos aqui, né, para cumprir algo que Deus colocou na nossa mão, na nossa vida, para nós devolver a Ele. Mas nós não estamos aqui para servir as coisas terrestres, né? Mas sim as celestiais, né? A Bíblia fala que o nosso pensamento não é mais daqui, né? Nós não devemos pensar nas coisas daqui, nós devemos pensar nas coisas do alto, lá do alto, né? Então, nós devemos estar sempre atento àquilo que Deus quer para nós, né? Gostaria de pedir para o pastor Maurício colocar o hino para a igreja. Pode ficar em pé para nós louvarmos o Senhor, né, com este hino. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor, meu Pai
celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei o teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pai querido, esteja nos abençoando cada dia, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre na presença do Senhor. Ó Paizinho querido, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Abençoa teu povo, Pai amado. Derrama da tua graça cada dia, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor me deu nesta noite. Obrigado por cada irmão que se encontra aqui, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. Esteja, Pai querido, guardando, Pai. Esteja, Pai querido, livrando, Paizinho amado, e despertando a tua igreja, Senhor. Desperta, Pai querido. A tua palavra nos diz: desperta tu que dorme. Ó Pai querido, abençoa teu povo, Senhor. Ó Jesus, muito obrigado.
obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.